bem-vindos ao nosso Falando Nisso, nesse canal YouTube, com a minissérie de férias, os livros editados em 2022, que podem ser, então, apreciados durante o nosso intervalo para preparar o ano que vem. Entre outras coisas, esse ano assistiu à segunda edição, revista e ampliada, do nosso trabalho Psicanálise e Saúde Mental, né? Foi editado lá pela Rosana, pela Cláudia, do Rio Grande do Sul, pela editora Criação Humana, um livro que eu escrevi junto com o meu querido aluno de tanto tempo, Fuad Quirilos Neto, que hoje é professor na Universidade Federal de São João del Rei, estava fazendo o seu pós-doc em Coimbra, a última vez assim que eu tive notícias mais diretas, né? E que a gente publicou esse livro, a primeira versão, bastante reduzida, bastante menor do que essa, há 7 anos atrás, se não me engano. E agora a Rosana Nora ampliou, trouxe outros textos e fez essa edição tão linda, né? Tem um cartão postal aqui, em que você pode pegar a capa e incluir, né, esse cartão postal nessa foto bonita que dá a capa desse trabalho. Então, pra vocês terem uma ideia, a primeira versão, Psicanálise e Saúde Mental, olha o tamanho, olha a espessura. A segunda versão, né? Parece o que aconteceu com o autor também, que deu uma engordada. Temos aqui, então, nesse trabalho, que acabou sendo, assim, inesperadamente muito lido, muito bem acolhido pelas pessoas que pensam saúde mental no Brasil. Inclusive, agora, nesse contexto de incorporação da pauta do sofrimento psíquico por vários partidos, por vários candidatos que foram eleitos, né? Vamos ver como é que isso se traduz em renovação, em aplicação, em referendo, né? Ao que já vinha se fazendo, né? Mas também há ideias novas nesse campo, para qual esse livro dá uma modesta contribuição. Então a gente faz um histórico das relações entre psicanálise e saúde mental no Brasil, né? A gente mobiliza aí modos de subjetivação e complexos discursivos para pensar assim, algo sobre a especificidade do sofrimento brasileiro, e nisso mobiliza algumas ideias do Ian Parker, né? Complexos discursivos. Teve um trabalho que o Neto, né, carinhosamente conhecido como Neto, o Fuad Quirilos Neto, fez no Hospital de Barbacena, mesmo onde a Daniela Arbex falou, né, nesse livro tão bacana, tão triste, mas assim muito premiado, que é o Holocausto Brasileiro, a colônia penal psiquiátrica de Barbacena. Então o Neto foi lá, encontrou umas coisas incríveis, né, assim como o diagnóstico era feito pelo número de dentes, né, de como, enfim, a colônia albergava tudo quanto filhos indesejados, políticos que não estavam de acordo. Foi de fato um holocausto e que deixou consequências. Então isso é estudado nesse trabalho. E a gente fala sobre o papel da medicalização na reforma psiquiátrica. Era um papel ambíguo, porque acabou sendo assim a forma mais rápida, mais fácil de colocar, né, e tirar as pessoas do manicômio, mas colocá-las num regime um pouco de hipermedicalização, de consumo talvez excessivo de psicotrópicos. Reforma psiquiátrica e um certo esquecimento das psicoses, da clínica das psicoses nas instituições, uma coisa que não escapava, por exemplo, à tradição francesa do Tosquelles, também do Fanon, e que está mais ligada à incorporação que a gente teve aqui do Basaglia, né, como uma crítica radical, suspendendo também bastante a função dos diagnósticos. Estigma e escuta, um trabalho sobre como funciona esse conceito lá do Erving Goffman, que é estigma, no contexto específico do sofrimento mental em instituições brasileiras. Escuta e delírio, um texto muito interessante, é um caso clínico, onde a gente vai vendo que a formação delirante, ela se cruza com diversos aspectos da cultura brasileira, né? Inclusive com a ideologia e com a política, né?
E num outro capítulo, sobre retórica da inclusão, a gente discute paralelismos, diferenças entre inclusão enquanto conceito, né, aplicado nas escolas, e a inclusão ligada ao universo psiquiátrico, universo da saúde mental, universo manicomial, contra-manicomial. Aí tem um texto sobre Lacan e Foucault, discutindo o papel, né, desses dois autores na sua recepção brasileira. Um texto sobre a psicopatologia entre psicanálise e psiquiatria, uma pequena história do DSM, mostrando, né, como e por que a partir de uma determinada data, 1973, data confluente com a aplicação do neoliberalismo, né, ao longo do mundo, mas também com o expurgo da psicanálise, quer dizer, do DSM, né? O que isso quis dizer, que implicações isso trouxe para a psicanálise, para a saúde mental, como é que a gente pode repensar isso. Também nesse capítulo sobre o formalismo normativo, a gente aborda questões específicas da ideia de estrutura quando aplicada à análise institucional, à análise, vamos dizer assim, das vidas dentro de instituições. Quebrando muros da Contra-Reforma Psiquiátrica é uma avaliação do que sobrou, do que se realizou, né, da reforma e da Contra-Reforma que foi esboçada aí pelo Bolsonaro. Daí, saúde mental na retomada e uma crítica da psicopatologia a uma psicopatologia crítica. Será que é possível? Em que termos que a gente pode considerar, sim, a existência de um pathos? Quer dizer, hoje há toda uma discussão sobre como considerar o sofrimento sem que ele seja assim, um redobramento de exclusão, de estigma, de impotentização do sujeito, né? E ao mesmo tempo poder pensar, né, que as experiências de sofrimento têm uma regularidade, outros passaram por isso antes de nós, outros vão passar por isso depois de nós, e que é importante então reconhecer o que seria uma psicopatologia crítica, né? O texto se encerra com o trabalho da minha querida Ilana Katz, junto comigo, fazendo uma síntese, né? Clínica dos refugiados, clínica do cuidado com os refugiados da construção da barragem de Belo Monte. Nossa experiência lá em Altamira, com os ribeirinhos, numa versão ainda preliminar, numa versão ainda de trabalho, né? Nós não chegamos ao fim da elaboração daquela experiência, mas aqui vai uma resposta, né? Uma elaboração intermediária dos resultados. Então, gente, quem tiver interesse aí, Criação Humana, Rosana Nora, editora, Cris Dunker e Fuad Quirilos Neto, Psicanálise e Saúde Mental, né? Mais detalhes sobre saudade mental, saúde mental, solidariedade mental, clica aqui no Aqueronta Movebo. E vamos embora para fora do manicômio.